E uma doença também bastante preocupante é a pneumonia, tanto que os casos dessa doença cresceram 20% em São Paulo agora neste ano em comparação com o ano anterior. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, hoje, Dia Mundial também da Pneumonia, a gente faz um alerta para os sintomas da doença e reforça a importância do diagnóstico precoce e também da vacinação. Natália Salvato, ao vivo agora, chega com essas informações para a gente. Oi, Natália, boa tarde. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso mesmo, Rodolfo. Esse alerta é muito importante porque a pneumonia é uma das principais causas de morte no mundo, seja por doença primária ou ali também como consequência de outras comorbidades. Para nos dar mais detalhes sobre essa doença, nós estamos ao vivo com o Dr. Paulo José Mazaro, que é pneumologista, né, doutor? Fala um pouquinho para a gente o que é a pneumonia, né? Um quadro infeccioso, como ele se desenvolve ali. A pessoa começa com uma tosse, febre alta em qualquer horário, e começa a ter escarros, amarelado, né? Ou até uma falta de ar associada, começa a ter dor no corpo e acaba procurando pronto-socorro. Tem uma evolução aí que pode ser de 3 a 7 dias ou até mais dias, depende do organismo de cada indivíduo. Mas é importante essa doença porque hoje a gente lembra dela no Dia Mundial da Pneumonia. Doutor Rodolfo comentou aqui, abrindo o nosso ao vivo, a nossa participação, que os casos aumentaram nesse ano, 20% nesse ano, mas também teve um aumento nos últimos anos, né? Você comentou aqui com a gente, fala um pouquinho sobre isso. Sim, a nossa Sociedade Brasileira de Pneumo fala de um índice de aumento de mais de 100% nos últimos 5 anos. Isso também leva estimado devido ao quadro da pandemia mundial, né, de Covid-19, porque é muito comum pneumonia pós-vírus. E agora nós temos múltiplos vírus no ar aí, não só o Covid-19, como H1N1, como influenza A, B, entre outros. Então é muito importante a gente recordar de uma doença tão prevalente no mundo. Doutor, e geralmente, na maioria dos casos, a pneumonia acaba se desenvolvendo a partir dos vírus como Covid, né, influenza. Sim, a gente chama de pneumonia pós-viral, né? Na verdade, começa com um quadro gripal e pode evoluir a um quadro de pneumonia. Então, como diz o outro, né? Às vezes a pessoa fala, é só uma gripinha, né? E não é. Realmente, se você está gripado, está se arrastando, né, o quadro, piorando o quadro, procure um médico. E é uma doença que pode evoluir rapidamente, né, em questão de horas, dias. Sim, depende do organismo de cada indivíduo. Pode evoluir até em horas ou dias. Certo, doutor. E como que a gente previne a pneumonia? Existem as vacinas contra a pneumonia, existem várias delas, né, que tem tanto na rede privada quanto na rede pública, né? E a gente vê também que está diminuindo, às vezes, o índice de vacinação das pessoas, né? Lembrando que agora a longevidade está maior, os idosos estão vivendo mais no Brasil, então a gente tem que lembrar que vacine-se, né? E além da vacinação, alimentação saudável, dormir bem, se alimentar bem. Ok, doutor, muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Então é isso, né, Rodolfo? Uma data muito importante, principalmente para a gente alertar, né, ali, se prevenir e também ter hábitos mais saudáveis para prevenir, então, doenças como a pneumonia. Com toda certeza, lembrando que tem a vacinação disponível aí também para gripe, para tudo mais, então vai lá, se vacine e se proteja. Natália, obrigado pelas suas informações, falando ao vivo diretamente de Presidente Prudente, agora 12h32.